Olá, boa noite. É com muito prazer que a gente está aqui em mais um dia das nossas semanas de psicologia, que está sendo feito, né, durante esse mês da psicologia. Hoje com uma mesa com um tema muito importante, que está ganhando muito destaque atualmente, que é pressão estética versus gordofobia. Por que me interessa? E nós temos duas participantes maravilhosas para debater sobre o tema. A primeira é a psicóloga Andresa Costa, ela é mestre em psicologia, coordenadora do Núcleo Manaus da Abrapso e artista do grupo Garagem Café Preto Produções. A segunda integrante é amiga minha de graduação, é a estudante de psicologia Cássia Cardoso. Ela é pesquisadora em saúde, gênero e corporeidade, membro do Laboratório de Estudos de Gênero de UFAM. Então, quero agradecer de antemão a presença das duas para debater sobre o tema, para conversar e explicar sobre. E passo agora a palavra para vocês duas. Obrigada, Dani. Boa noite a todos, a todas e a todos. Vocês me escutam bem? Sim, Tá. Eu vou dar, antes de iniciar, me apresentar e a Cássia também se apresentar, eu só dar uns informes gerais, porque eu estou com o vídeo desativado. Eu estou aqui com a internet do meu celular, tive uns probleminhas com a internet, né? Que está acontecendo muito nesse período de pandemia. E aí, por isso, para não pesar tanto, né, e para não puxar tanto da internet, eu vou ficar, por enquanto, por áudio, tá bom? E aí já peço desculpas com relação às interferências que possam ocorrer pela função da internet. Bem, como o Daniel me apresentou, sou Andresa Costa, sou psicóloga, e também sou artista dentro do Grupo Garagem e da Café Preto Produções, além de outras coisas que me atrevo a fazer. Recebi esse convite pela Cássia e fico muito agradecida por esse convite, né? É um desafio falar um pouco sobre essa temática, embora os assuntos em que eu tenho abordado também traga essas questões da corporeidade, né? A questão do corpo e da pressão estética, mas acredito que esse é o primeiro momento que eu tenho, né, dentro da área da psicologia para discutir sobre esse assunto. Então, muito obrigada pelo convite. Pode começar, Andresa. Ou você quer que eu comece? Se apresente, que ela vem apimentada. Se apresente. Boa noite a todos, todas e todes, né? Como o Daniel falou, eu sou a Cássia, sou estudante de psicologia. E, assim, eu acho que é um pouco de novidade ter uma estudante numa roda, né? E acho que já começar, assim, instigando de como foi difícil a gente achar outra pessoa dentro da psicologia, além da Andresa, que estivesse disposta ou que sequer se enquadre no perfil de mulher gorda dentro da psicologia, né? Foi realmente, acho que a gente não conseguiu achar outra pessoa, não sei se pela nossa bolha, talvez, mas foi muito difícil achar outra mulher gorda que fale sobre isso, né, na psicologia, e até fora dela também. A gente tentou contato com algumas pessoas, mas, assim, não conseguiu levar à frente. Mas é isso, vamos conversar sobre isso, né? Espero que vocês participem para ser realmente uma conversa. E eu começo falando de mim, Andresa, ou você começa? Já engata aqui? Andresa. Tá, teu áudio tá desligado, Dani. ela disse que eu acho que é para você começar. Ela falou no chat, por favor, Ah, pode tá bom. começar. Então, gente, eu vou contar um pouco sobre a minha história, então, né, para vocês me conhecerem um pouco. Desde sempre, desde que eu me lembro na minha vida, eu fui vista como uma pessoa gorda, né? Acho que não tem uma. Acho que antes mesmo de eu descobrir que eu era, as pessoas já me contavam que eu era, né? As crianças costumam ser muito malvadas
em relação ao corpo, mas não porque as crianças nascem malvadas com isso, mas porque os adultos ensinam para elas, né? E conforme a gente vai ficando mais velho, isso vai ficando mais evidente, as pessoas sempre tentam ofender as crianças, elas sempre tentam ofender os outros falando do corpo. E junto a isso, claro, também veio sempre a minha mãe me lembrando disso também, me colocando regimes, dietas. E eu nunca consegui seguir nenhuma dessas dietas, nenhum desses regimes. E foi sempre muito difícil para mim isso, porque eu nunca fui uma pessoa que consegui seguir aquela rotina, né, de alimentação, de exercícios. Eu nunca gostei muito disso, mas também ao mesmo tempo não significava que eu comia mal, né? Mas alguma coisa as pessoas achavam que estava errado, já que eu não era magra. E, sinceramente, hoje em dia, olhando para fotos anteriores, eu não era uma criança gorda, eu não era uma adolescente gorda, eu só não era magra, como as pessoas esperam, né? O meu biotipo nunca foi para ser magro. Por mais que eu acho que eu tenho que estar, assim, anoréxica real para eu parecer magra. Mas é claro que veio o transtorno alimentar de toda essa privação, né? Porque é uma coisa que as pessoas falam muito nesse meio, é que a privação gera compulsão, né? Ou também muitas pessoas acabam caindo num transtorno alimentar, que é uma pauta para se falar também, acho que um pouco mais à frente sobre pressão estética, né? Vários transtornos alimentares, anorexia, bulimia, enfim, eu desenvolvi a bulimia, espero que não seja gatilho para ninguém aqui, e foi um momento muito conturbado da minha vida, porque eu passei por aquilo sozinha, né? Eu comia, mas ao mesmo tempo eu sentia uma espécie de culpa por me alimentar, né? A pessoa, quando ela está dentro do transtorno alimentar, ela não consegue ver o corpo dela como ele realmente é, e quando você come qualquer coisa, parece que aquilo vai se tornando algo gigante dentro de você, e os sentimentos experimentados são horríveis. E, enfim, isso foi. Eu tinha em torno de 16 anos, 15, 16 anos, quando isso aconteceu. E com isso, depois veio a questão toda de vestibular, e acabou que eu não consegui sustentar muito isso de não me alimentar, porque o meu corpo começou a reclamar, né, que eu precisava de me alimentar. E foi assim, olhando para trás hoje, eu consigo perceber como eu estava doente, porque eu tinha um transtorno alimentar, mas todo mundo me elogiava, porque finalmente eu estava magra. Mas todo mundo associava aquilo a eu estar saudável, sendo que era completamente o oposto. Eu estava magra porque eu não estava saudável. E hoje, gorda, eu sou muito mais saudável do que em qualquer momento que eu já fui naquela época. Porque eu não me alimentava. Então ninguém questionava. Se está magra, é porque você está saudável, você está bem. Enfim, acabou que depois dos anos seguintes eu emagrecia, porque tinha períodos do transtorno mais pontuais, e depois engordava, e as pessoas sempre comentando, né? E então eu entrei na faculdade e eu comecei a ver pessoas parecidas comigo, né? Eu sempre falo que um momento bem marcante para mim foi quando eu comecei a olhar para outras meninas que tinham um corpo parecido com o meu e pensava, poxa, eu acho fulana bonita. Por que eu não sou bonita, então? Por que eu não me acho bonita se fulana tem um corpo praticamente igual ao meu e eu acho ela bonita, mas por que eu não consigo me achar bonita, então, com esse corpo, né? E aí, com a internet, eu fui começar a ouvir pessoas falando sobre o assunto, né, de gordofobia, pressão estética. E uma dica valiosíssima, assim, que eu acho que mudou o curso das coisas para mim nesse sentido foi falar quem você segue na internet. Desculpa a moto, enfim. Quem você segue na internet? Né? Quem são as pessoas que você olha ali no feedzinho do Instagram, né? Que corpos você está admirando ali? Você está vendo alguém parecido com você?
E isso mudou muito a minha percepção, né? Eu comecei a seguir mulheres parecidas comigo, homens parecidos comigo. E, assim, eu não vou dizer para vocês que hoje em dia eu me acho linda todos os dias, mas porque isso nem existe, né? Qualquer, qualquer pessoa que sai que se acha linda todo dia, maravilhosa, eu não acredito não, mas na maioria dos dias está bom, mas isso também é um processo, sabe? Foi um processo de anos e eu não sei se eu estou indo muito rápido, mas enfim, foi um processo de anos e tiveram momentos difíceis, principalmente porque, nesse sentido, a família muito dificilmente está ao seu lado, né? Porque a sociedade cobra muito, impõe muito que um corpo saudável é um corpo bonito, é um corpo magro. Mas também não pode ser magro demais, né? Porque tem que estar dentro do padrão de beleza. Mas eu acho que, no geral, por hora, é isso. Passo a palavra para a Andresa. Beleza. Obrigada, Cássia. Bem, antes de trazer mais coisas, só para que vocês tenham um pouco, né, de norteamento de como que vai se dirigir nossa conversa, eu vi que são 52 pessoas. Eu tinha pensado de cada um se apresentar, mas pela quantidade de pessoas, eu peço que faça pelo chat, então, fale seu nome e a sua expectativa, né, porque você se interessou por essa conversa. Então, nome e a expectativa da atividade, por que você se interessou por essa roda de conversa no chat, tá bom? Outra coisa, como a gente está trazendo demandas bem particulares, né? Eu e a Cássia, a gente norteou um roteiro, e esse primeiro ponto a gente pensou, de fato, trazer nossas trajetórias, né? Então, a pergunta da roda justamente fala, por que me interessa? Então, essa pergunta reverbera sobre a nossa trajetória com o nosso corpo. Então, nesse primeiro momento, a gente queria trazer um pouco disso, a nossa implicação com a temática, né? Então, norteando, a gente separou em 3 pontos essa conversa. O primeiro, justamente, de que lugar nós estamos falando, quando a gente vai abordar a questão da pressão estética e da gordofobia. O segundo ponto é conversar um pouco sobre a hashtag Corpo Livre e os discursos sobre estética, questão estética. E o último ponto, né, o que a psicologia tem a ver com isso, né? Por que é importante a gente discutir esse assunto? Depois de dar esses informes mais gerais de como vai acontecer, né, eu deixo também muito aberto aqui, pelo menos pelo chat, em função da quantidade de pessoas, que vocês coloquem os questionamentos, as afirmações, os insights que forem acontecendo no chat também. Lógico, até o momento que você se sentir confortável para compartilhar. Eu acho importante também a gente criar esse espaço seguro, né, dentro aqui desse aplicativo, dessa rede, falando sobre esse assunto. Então, possibilitar que a gente se expresse, compartilhe nossos pensamentos de uma forma que fique confortável para a gente, tá bom? E de criar esse espaço seguro. Então, sem julgamentos, né? Essas coisas que você já tem aí um pouco de conhecimento, mas é sempre bom a gente reiterar, né? Qualquer fala. Bem, Daniel já colocou aqui, Ana Cássia também. Ana Cássia colocou. Tá. Então, mais uma vez, eu sou Andresa Costa. Quando a Cássia me fez esse convite, eu fiquei, não vou negar, fiquei bastante receosa, né? Por quê? As questões de raça, né, já me envolvem bastante, né? A pesquisa que eu realizei, iniciei em 2016 e finalizei em 2019, já reverberou muitas questões, muitos conteúdos, né? Isso influencia dentro da prática profissional. E isso é importante, tá, gente? Eu digo isso, mas é muito importante que o profissional de psicologia ele esteja implicado, né? Com o seu trabalho, que ele não está partindo, nunca o profissional ele parte de um lugar neutro. Então, quanto mais você se apropria da sua história, quanto mais você se apropria dessas intersecções que perpassam a sua identidade, que perpassam os papéis que vocês performam na sociedade, melhor na sua atuação, né? Porque você consegue identificar, de fato, né, de que lugar você está partindo.
E aí, quando a Cássia fez esse convite, fiquei bem receosa, né? Já vou trazer outra temática, né? Que é a questão do corpo, que também sempre esteve presente dentro da minha trajetória. Eu acho que até mais presente, assim, questão de nomeação do que o racismo, né? A questão da gordofobia nomeada, né? Do bullying na escola, da pressão dentro do núcleo familiar, foram muito mais nomeadas do que o próprio racismo. E é bem doido quando curioso, na verdade, quando a Cássia colocou. Eu sempre tive essa pressão, né, estética da família, e aí quando eu fui rever algumas fotos da infância e tudo mais, eu não estava naquela percepção que eu tinha ou que as pessoas diziam sobre mim. E eu compartilho dessa história também. Hoje, olhando algumas fotos e lembrando o quanto eu vivia em dietas, eu vivia nesses regimes, nessas soluções mágicas, né, para me adequar a um corpo, para me sentir aceita no espaço, para me sentir aceita nas relações, né, não somente nas relações amorosas, mas também nas relações de amizade, nas relações dentro da escola, enfim. É bem complexo o quanto esse sistema hegemônico sobre o que é um corpo belo, sobre o que é um corpo saudável, sobre o que é um corpo certo, né, para poder acessar direitos e potências, né, coisas positivas. Então, né, revisitando esse momento, a Maria está pedindo aqui para mandar o link do credenciamento. Então, revisitando, né, essa trajetória pessoal, a gente percebe, né, o quanto sempre esteve presente, tanto no núcleo familiar, quanto na escola, e o quanto isso reverbera até hoje nas nossas relações, na forma como a gente se relaciona com o nosso corpo. Eu, ano passado, fiz uma apresentação, uma performance, no Festival As Nortistas, do Amazônia Punk 2, e o nome da performance é Corpo. É corpo, mas eu quebrei a palavra, né, e coloquei corpo, para também trazer a questão da cor, né, da cor desse corpo. E aí a gente trata também de uma outra intersecção que influencia nessa identidade. E quando eu me coloquei na sala de ensaio para pensar sobre esse corpo, né, o que seria esse corpo de mulher preta, fora do padrão, gorda, né, o que o outro enxerga, né, sobre mim, o que eu enxergo a partir do que o outro enxerga, quais são essas construções ressignificadas, significadas, enfim. Foi um processo muito potente para mim ano passado, somente com a apresentação, ao final da apresentação, porque muitas outras pessoas se enxergaram, né, dentro da performance, vieram conversar comigo, choraram, quanto aquilo foi catártico, quanto é necessário a gente falar sobre isso, né? E quanto a psicologia precisa se apropriar nessas discussões de fatos científicas, né, da pesquisa, e a gente abrir esse campo aí para, de fato, repensar o que é normal, o que é certo, o que é belo, né? E tentar buscar uma relação mais saudável, não seria saudável, tá? Não no contexto hegemônico, mas o que a gente entende por saudável dentro das nossas limitações, né, enquanto sujeito no mundo. Então, trazendo essa trajetória pessoal, eu digo tanto para a questão de corporeidade, quanto para as questões de raça, de gênero, de classe, para mim, elas nunca estão finalizadas. Por mais que a gente tenha contato, né, das discussões, perdão, desconstruídas, né, do aporte teórico, de toda essa bagagem teórica que a gente carrega, de todas essas discussões que são bombardeadas na internet, esse processo nunca está finalizado, né? Está sempre em construção, a gente está sempre ressignificando esse lugar e aprendendo a lidar com isso. Eu faço até algumas críticas
não ao conceito em si do empoderamento, mas a forma como as pessoas propagam o empoderamento, né? Como se fosse uma palavra em si mesma, né? Fechada, finalizada, acabada. Ah, a Andresa é empoderada, fulano é empoderada. Não, a gente está em processo de empoderamento. E eu acho, assim, sem querer te interromper, mas eu venho pensando muito sobre essa palavra. Por que que a gente precisa ser empoderada e as outras pessoas não, né? Por que que existe um empoderamento? Acho que é uma questão para a gente pensar, né? Por que que eu tenho que me aceitar e as outras pessoas já nascem sendo aceitas por todos e aí elas não precisam elas mesmas se aceitarem? Sim. Eu acho que a gente tentando colocar de fato isso enquanto um processo, a gente sai do lugar, pelo menos, daquela ideia de certo e errado, né? De belo e bonito. Pensar de fato numa construção de conhecimento, de saber, de vivência particular mesmo, né? Diverso. Tentando, né, trazer várias críticas a essa estrutura macro hegemônica que vem ditar um sistema padrão, né? E a gente contrapondo as margens à diversidade que somos constituídos, que não é dessa forma, né? Não é bem assim. Eu percebo que na contemporaneidade, né, no momento que a gente está vivendo, essas discussões se tornaram muito mais presentes, muito mais recorrentes, né? Não só pelas questões das tecnologias, mas pelo trabalho que já foi feito aí no passado, né? Pessoas que vieram antes da gente, abrindo os caminhos. Eu sempre trago a questão da ancestralidade, a questão da negritude, abrindo os caminhos para eu poder ter acesso hoje, por exemplo, para estar conversando com vocês sobre esse assunto, né? Que não chegou do nada. Então tem aí uma trajetória. E que bom que a gente está discutindo sobre isso, conversando sobre isso, né, dentro do campo da psicologia. E enquanto profissionais, né, e profissionais de formação, a gente sempre tenha esse bichinho do questionamento, né, sobre as coisas ditas e postas como naturais. Não, não é natural. Não é natural odiar o seu corpo. Não é natural eu não ser aceito no espaço pelo meu corpo, sabe? Então, é lógico. A gente precisa todo de um suporte para que esses enfrentamentos sejam feitos. Por isso a necessidade, né, de uma rede de apoio, desse espaço, por exemplo, de discussão, enfim, N estratégias. Mas da gente, de fato, questionar, não, isso não é natural, isso não é normal. O que é normal? Né? A gente volta para essa pergunta. Bem, alguém tem alguma coisa para comentar, para trazer? Hoje pode ler os comentários. O que você acha, cara? Pode ser, a gente pode ir lendo o que o pessoal falou, né? Se apresentaram. Acho que, deixa eu ver, acho que foi o Daniel primeiro. Daniel, sou um homem gordo e sempre senti a pressão barra exclusão quanto ao meu corpo, principalmente no meio gay. A Vitória Nicodemo diz que interessa a ela, pois é estudante de psicologia e gostaria de visões mais amplas sobre o assunto, além do que se vê nas redes sociais por meio de mulheres como Alexandra Gurgel. Também passei por experiências com distúrbios alimentares e isso me causou algo interno quando vi o tema e precisei me inscrever. Ótimo, eu acho que eu não sei se tu, acredito que tu tenha acompanhado, né, o linchamento virtual que a Alexandra tem sofrido. Acho que talvez seja um ponto interessante. Ontem, falando com uma amiga, a gente estava Amiga, falando... rapidinho, Alexandre e Alexandrismo, acho que tá Isso, falando. Ah, tá bom. isso. Falam que ela, assim, chega falando, você odeia o seu corpo, pare com isso, ame ele agora mesmo. Aquelas frases de efeito, assim, né? E eu tava conversando com essa amiga como essas frases de efeito são aceitas por blogueiras
que estão no padrão, mas quando é uma gorda, usando elas, vira um problema gigante que causa um lixamento virtual. E todo mundo passa a odiar ela. Não estou falando que não existem coisas problemáticas em alguns discursos dela. Mas como isso é bem direcionado quando é uma mulher gorda, acho que assim, refletir que a gente acha que tá tudo bonitinho porque algumas mulheres gordas aparecem em comerciais, mas que, na real, ainda tem muito para ser discutido, né? Sim, sim. Daniel colocou uma coisa, por exemplo, que acho que é importante pontuar. Deixa eu encontrar aqui no comentário dele. Mas a questão da interseccionalidade, de fato, né? Uhum. É um corpo, mas é um corpo atravessado também por outras intersecções. Questão de raça, questão de gênero, questão de sexualidade, né? E dentro da sexualidade, a identidade de gênero e a orientação sexual. Então, isso com um olhar, né, da psicologia crítica, né, trazendo essas questões estruturais, de fato, influenciando na psique, na subjetividade das pessoas, desses papéis, de fato, que a gente é atravessado na sociedade. Né? E cada fatorzinho desse, né, é como se fosse algo mais que trouxesse mais vulnerabilidade, vamos dizer assim, em termos mais sucintos. Embora a interseccionalidade ela não seja um somatório de vulnerabilidades, não é isso. Os autores e as autoras vêm sempre colocar que é de fato uma intersecção, né? É muito singular para cada sujeito, mas é lógico que é importante que a gente veja numa sociedade que é já atravessada por esses sistemas de opressão, que essas intersecções elas vão forjar identidades mais à margem, né? Ou identidades marginalizadas, melhor dizendo, por outros autores. Então, que corpo é esse, né? Quando aparece na mídia. Ah, é um corpo gordo. Ah, mas é um corpo gordo de um homem branco, cis hétero, vamos dizer assim. Então, sempre está nesse processo de questionamento. Até a questão também, agora eu lembrei, das modelos plus size, né? Sim. Que são... Né, o que é gordo, então a roupa que elas vendem, por exemplo, sempre não uma cabe gorda nisso, sem barriga, né? Uma gorda sempre sem barriga. Sim. Então é muito doido como a mídia e o sistema capitalista, o sistema econômico, enfim, ele se apropria desses discursos, né? Tenta te vender já alguma coisa ali. É importante que a gente esteja atenta, né? Para não naturalizar e nos acomodar com o que nos é dado. Assim. A gente buscar, de fato, empurrar a porta, botar o pé na porta e trazer esses questionamentos. A Ananda Maria falou que é psicóloga, mulher cis, que tem um corpo. O corpo padrão é uma imposição provinda de um sistema. O tema é necessário para debatermos as pressões estéticas que implicam diretamente em questões de saúde. Quer comentar alguma coisa, André? Desculpa que eu fiquei aqui procurando o comentário. Ela falou há 11 minutos, não sei se ajuda aí. Ah, então estava no final. Agora é 12 minutos. Ananda Maria, né? Ananda Maria. Pode falar, Daniel. Eu acho que talvez a gente pudesse ler todos, né? Eu sei que a gente tem os pontuamentos, mas talvez a gente pudesse ler primeiramente todos e depois ir pontuando algumas questões. O que vocês acham? Pode ser. Beleza. Aí, tá, vou ler a próxima. Me chamo Michele. Me interessei diretamente quando vi o tema. Sempre fui magra demais. Fiz infinitas dietas para engordar. Tomei vitaminas, mas nunca atingi o peso ideal. As pessoas sempre me perguntavam se eu estava doente ou tinha algum distúrbio.
Até hoje, essa pressão ainda me persegue, principalmente por parte da minha família. Ou seja, você não pode ser nem gorda nem magra, mas está naquele meio termo a ser. A Esther Nayá. Eu já sofri com bulimia e nunca consegui aceitar meu corpo. Sempre tive muito efeito sanfona e isso sempre me prejudicou muito. Depois de me conhecer, ler sobre pressão estética e afins, eu percebi o quanto essas pressões sempre me fizeram mal. Hoje em dia, eu consigo me ver como uma pessoa com corpo magro. Ainda assim, muitas vezes me pego em contradições por pressões familiares, por me acharem gorda. Algo que eu não enxergo em mim, e mesmo se enxergasse, isso não é algo ruim. Janine, motivos por qual participou, né? Por ser mulher, ter crescido com imposições estéticas sociais, que partiam principalmente da família, por ampliar minha visão do assunto enquanto estudante de psicologia. Markelly, acadêmica de psicologia. Eu posso dar continuidade aqui, sabe? Por favor. Para ler também, compartilhar com você. Markelly, acadêmica de psicologia, esse tema me interessou porque eu vejo sempre essa pressão estética, disfarçada de cuidados, e acaba vindo com comentários que podem afetar a saúde mental. O Douglas, acadêmico de ciências naturais, é o fã, é professor de ciências. Meu pai era professor de educação física e eu era gordinho, então ele queria que eu fosse dentro do peso. Na escola eu não sofria bullying, mas eu percebia brincadeiras e olhares diferenciados. Emagreci naquele tempo, mas agora eu estou mais gordo e saudável. E eu me aceito. Entrei na roda de conversa justamente pela pressão estética que sofri quando era menor. Rafael. Me chamo Rafael, eu não sou gordo, mas fui gordo na infância até a adolescência. Sofri muito por causa da estética e esse peso do bullying nas minhas costas. Me trouxe o acanhamento da interação social. E esse curso me chamou a atenção pelo fato de ter uma roda de conversa remetendo ao assunto gordofobia e estética. E no mais, é um assunto bastante pendente da sociedade. João Vitor, eu sou João Vitor, mas sou conhecido por Jojo? É isso? Eu tenho problemas com distúrbios alimentares. Ganho e perco peso com muita facilidade e tenho passado por momentos muito difíceis nessa pandemia. Então, esse curso me chamou a atenção por causa das questões envolvendo gordofobia. Além disso, eu vou começar um tratamento com psicoterapia. Caroline. Estudante de psicologia. Estudante de psicologia, me interessei pelo tema da roda por não ter visto esses debates no meio acadêmico, apenas pela internet. Maia, Vitória Maia, acadêmica de psicologia, sempre ouvi comentários por não ser magro o suficiente. Quero entender melhor do debate para poder me posicionar melhor e saber como acolher adequadamente alguém que passa por situações de preconceito. Paulo Roberto, estudante de psicologia, desde que me deparei com o tema, fiquei super interessado, pois vemos cada vez mais uma imposição sobre o corpo perfeito. Essa ideologia gera muito sofrimento, sem falar na discriminação que as pessoas sofrem em alguns ambientes, apenas por não estarem no padrão. Quem disse que esse é o corpo perfeito? Por que é tão estranho para as pessoas se sentir bem com o corpo fora dos padrões? E por fim, a Ilka Gabriela. Sofri com pressão estética na minha vida toda, mas acho que só comecei a me dar conta disso recentemente. Apesar de reconhecer, ler, debater sobre e ver pessoas próximas sofrendo com isso, nunca tinha percebido a forma que me afetava. Tenho muita dificuldade em olhar para o meu corpo e aceitá-lo, achá-lo bonito ou algo assim. Hoje estou melhor, mas já me repudiei muito. Gente, olha, né, os desabafos, né, que acontecem aqui. Sim. Muito obrigada, gente, por vocês compartilharem isso com a gente, né? É muito... Acho que, antes de tudo, o que a gente tem que pontuar é todo mundo sofre pressão estética. Todo mundo. A partir do momento que a gente está inserido nessa sociedade, a gente sofre pressão estética, né? Porque a vida toda tem um padrão de beleza pré-estabelecido e que dita que todo mundo deve seguir ele. E se você está, de alguma forma, um pouco distante dele, você já está sofrendo pressão estética. Né? Acho que não tem uma pessoa que não seja atingido por isso. Pelo menos eu vejo dessa forma. Não sei se você discorda, Andresa. Concordo sim, Cássia.
de fato, assim. O Daniel vai falar alguma coisa? Vi que ativou o microfone. Oi? Foi? O Você que vai que falar você alguma falou, coisa? Andresa? É porque ativou o seu microfone e aparece sua imagem para mim. Eu pensei que você fosse falar alguma coisa. O Daniel? É Tu. você. Ah, desculpa, foi sem querer, perdão. Tá certo. Não, voltando, eu concordo muito com o que você disse, Cássia. Realmente, todas as pessoas estão aí à mercê da pressão estética, né, sobre o corpo. E é muito complexo quando a gente vem falar da implicação da psicologia, que ela já partindo para o terceiro ponto, mas a gente pode aprofundar depois, que a construção da psicologia parte muito dessa relação biomédica, né? De uma ideia eugênica, de uma ideia de saúde construída de forma, vamos dizer assim, um pouco equivocada, né? E que até hoje tem influências na sociedade, né? A forma como as pessoas enxergam o conceito de saúde, o conceito de E, belo. e além disso, né, acho que, já entrando também no terceiro ponto, porque a pressão estética atinge todos nós num nível, acho que emocional, psicológico, com certeza, mas aí vem a gordofobia, que a sociedade inteira está estruturada para comportar corpos até um certo tamanho, né? E depois, quando você vira um gordo maior, você não consegue fazer coisas mínimas, como andar de ônibus, sentar numa cadeira. Assim, eu não sou gorda maior, né? Pelo menos ainda não me vejo como tal, e tenho dificuldade de sentar. Eu me vejo, às vezes, assim, em pé nos lugares, porque eu tenho medo de sentar numa cadeira e ela quebrar. Então, a sociedade inteira foi planejada para pessoas magras, né? E acho que o problema já começa daí. Você já viu alguma pessoa gorda maior sentada no ônibus? A gente não consegue, né? Até a questão da catraca também. Assim, questões médicas, mas acho que a gente acaba aprofundando, né? Se eu falando mais. Eu já vi pessoas na internet com relatos de que tiveram que se pesar numa balança. Meu Deus, eu esqueci o nome agora. Veterinária, porque a balança comum, entre aspas, não suportava, né? Eu vi outra pessoa um dia desses dizendo que teve que brigar, acho que foi a Bia Gremion, que teve que brigar para conseguir fazer uma ressonância magnética porque não queriam deixá-la entrar na máquina. Então são violências muito, muito cruéis, né? Fora que os ataques assim como a Andresa tinha falado, né? Tem as modelos plus size, que são os corpos gordos falsamente aceitos, porque eu não vou dizer que são aceitos. E aí vem, quando vê gordas maiores sofrendo ataques bizarros, como a Thaís Carla, que é dançarina, que ela era dançarina da Anitta e tudo mais, não sei se vocês chegaram a ver, que é atacada diariamente, xingada e feito piada do corpo dela o tempo todo, né? Então, mas é aquilo, né? Como a Andresa falou, são interseções, né? E não é dizer que um é pior que o outro, mas eu acho que a gente tem que refletir, né? O que é mais assim, é complicado para mim ainda falar sobre essa diferença, né? Porque acho que tem implicações muito mais graves e você tem direitos negados quando você é uma pessoa gorda maior, direitos muito básicos. Sim. Você estava falando, eu lembrei muito da Preta Rara. Não sei se vocês conhecem também. É uma Conheço. blogueira, né? Uma preta gorda. E ela fala muito, ela traz muito nas redes sociais um pouco da vivência dela, né? Com relação ao corpo. Esse corpo também da não afetividade, sabe? De que não, assim, não possui o direito de se relacionar, de ser feliz. E talvez isso é um resultado, por exemplo, de comentários, né, de ódio que essas influências elas recebem, justamente por isso, porque talvez as pessoas
Elas não aceitam a felicidade que elas colocam ali, ou a boa relação, ou a mínima relação satisfatória que elas têm criado com o corpo delas, né? Então, ela comenta muito sobre isso, né? Parece que sim, eu não tenho direito à afetividade, o corpo o que é possibilitado para esse corpo gordo é o quê? Seu amigo ou amiga engraçada, seu amigo ou amiga que forte, não pode deixar que com ela aguenta, ela carrega, é amigona, né? E até que ponto, né, esse corpo pode ocupar uma relação afetiva genuína, né, onde a pessoa de fato te enxergue como um sujeito no mundo, né? Não, enfim. Então, acho bem interessante as falas que a Preta Rara coloca e essas discussões se tornando muito mais. Aí eu trago uma hashtag que elas pontuam sempre, né? Que é a hashtag do corpo livre, né? E que essa hashtag vem falar, né? E toda essa influência que tem corrido com a internet, né? Acho que foi a Alexandrismo que, na página, né, disse que parecia que elas estavam, como é? Positivando, eu esqueci os termos que a galera. A obesidade? Isso, isso. E aí ela sempre traz, né? Não, a gente não tá falando sobre essas questões, a gente tá falando sobre questões mínimas, sabe? A gente tá querendo o mínimo, pelo menos nesse momento. Embora a gente tenha direito a mais coisas, a gente quer o mínimo, porque não é só um negócio, não é só uma matéria, não é somente coisa física, né? São questões subjetivas, são questões do cotidiano que te afeta, influencia. Como foi colocado aqui no comentário, né? Influenciou na forma de me relacionar, de falar com as pessoas. Né? O quanto a tua autonomia é afetada. Né? De se colocar, de se impor, de dizer não, não gosto, não quero, não desejo. E, assim, nesse sentido do afeto, né? Acho que a gente, pelo menos eu, aprendi tanto que o meu corpo não era um corpo que merecia ser desejado, que eu me coloquei em relações podres porque eu achava que eu tinha sorte por alguém me querer, porque como que alguém ia me querer com aquele corpo, né? E isso coloca a gente em situações perigosas mesmo, em relação ao afeto, porque parece que as pessoas colocam como se a gente não merecesse ele. E o mínimo que a gente recebe quando a gente não tem noção das coisas, a gente se coloca em situações que a gente ninguém merece, né? Porque a gente merece afeto sim, e um afeto saudável, bom. E muitas vezes essas coisas colocam a gente em situações de risco. Eu me vi nessa situação e ainda vejo algumas pessoas se colocando nisso também, porque acho que não merecem algo melhor, não merecem afeto, e aquilo ali que está recebendo, ela tem que se apegar àquilo, porque ninguém mais vai querer, vai desejar, né? E aí, assim, é importante, né, deixar escurecido para esse quanto de pessoas, né, presentes, pelo menos do lugar onde eu estou partindo da minha fala, né, é de uma vivência, de uma experiência enquanto uma mulher preta, gorda, cis, dentro desses conceitos. Né? Uhum. Eu não trago aqui e nem quero trazer uma fala universal ou coisas escritas em pedra, sabe? Eu falo dessa perspectiva que eu trago dentro da minha implicação enquanto ser no mundo. É importante que a gente esteja disponível para ouvir, né, a vivência de outros corpos, né, principalmente das pessoas trans, né, que são atravessadas aí também, né, sobretudo, né, pela questão da violência, né, na rua, enfim, todos esses acometimentos. Então é importante eu situar aqui para vocês o meu lugar, dizer que essa é uma conversa, né, para abrir para essas possibilidades.
e que vocês, né, a ponto que se sentirem confortáveis de ir pontuando, afirmando, trazendo algumas perguntas aqui no chat. Uma coisa... Tá. Pode falar, Andresa. Não pode falar, é porque eu já ia falar para Cássia a gente colocar a musiquinha, mas você pode falar, não tem problema. Sim, é porque que... Estou até voltando aqui, perdão, desculpa se eu estiver interrompendo. Nesse processo de questões de corpo, eu vejo duas questões também muito parecidas, sabe? Pelo menos, principalmente quando a gente faz essa intersecção com questão de orientação sexual relacionado, pelo menos no meu caso, na minha vivência com a comunidade gay, é que você só pode se relacionar com pessoas de características parecidas com a sua, no que se condiz a corpo, principalmente, entende? Então, é uma das coisas que me limitam muito, é uma das coisas que me causam muito sofrimento dentro desse processo todo. É como se é uma não possibilidade de relacionar, sabe, com outras pessoas. É como se fosse uma obrigação de você se relacionar com iguais. Pessoas gordas só podem ficar com pessoas gordas. Eu não sei como acontece no âmbito heterossexual, mas eu sei que nesse quesito, pelo menos fechando na questão gay, é muito assim, sabe? É bem complicado. Ao meu ver, é triste e a gente sofre pra caralho, sabe? É só isso que eu queria pontuar. Uma coisa que já tinham trazido, tá bom? Obrigada, Daniel, mas realmente, né? Cria-se essa ideia, ou que a gente só pode se envolver com pessoas, né, parecidas com a gente, ou a gente, como a Cássia colocou, né, aceitar o que vier. Porque a gente cria ou é criado na nossa subjetividade que nós não temos o poder de escolha, que de fato nós não somos seres valorosos, que merecemos o melhor, enfim, né? Por todas essas questões que acabam nos levando para relacionamentos abusivos. E não só relacionamentos abusivos amorosos, eu digo para relacionamentos N, né? Amizade, enfim. Então, tudo isso faz com que a gente acabei perdendo o fio da meada, mas é para sempre tentar nos colocar nessa postura de desnaturalizar essas questões, né? E de buscar sempre, pelo menos dentro no período que eu tive, né, a consciência racial, o que me fortaleceu muito foi a rede de apoio, muito. Além, lógico, né, do apoio psicológico e dos outros apoios, eu acho que a rede, né, com as pessoas que te entendem, todos esses processos hegemônicos que você é atravessado, se torna, assim, uma grande potência nesse caminhar, né? Essa bagagem se torna um pouquinho mais tranquila, né? Para levar, para digerir, enfim. Sim, com certeza. Acho que tanto porque geralmente a família é o lugar menos que você se sente menos acolhido e seguro nessas situações, né? E você vai se cercar de amizades que fazem a mesma coisa, acho que fica complicadíssimo, né? Essa rede de apoio é muito importante, tanto como você falou, em questão de raça, corpo, orientação sexual, identidade de gênero. Acho que é essencial a rede de apoio em todas essas gente, enfim, a dicção da pessoa. Acho muito importante, porque acho que é uma coisa que é bastante discutida até, né? É como se você estivesse tentando subir aquela escadinha ali, de se enxergar, de gostar do que você enxerga em você, e aí vem um amigo ou qualquer pessoa e só reforça uma coisa que você tá tentando se desvencilhar. É complicado, é super importante a rede de apoio. Falo até em ponto, assim, da minha vivência, né? Foi algo que mudou completamente para mim também, me desfazer de amizades que
que se desfaziam de mim da mesma forma que reforçava o que a família colocava, né? Olha, apareceu ela. Estamos a vendo. Vamos testar aqui. Se cair a internet, você já sabe. Mas é isso mesmo. Cássio, eu não sei se seria interessante a gente trazer a música agora para Vamos. possibilitar mais questionamentos. Eu vou até ficar dançando a música aqui que eu conheço. Lembra do sinal, tá, Cássia? Tá Do bom. okzinho, tá? O Dani vai botar pra gente. Um momento. Tá. Gente, a gente vai colocar uma musiquinha do grupo Rap Plus Size. Não sei se vocês conhecem. Rap Plus Size. E a música é toda grandona. Então, eu acho ela muito interessante para a gente fomentar aqui nossa discussão. Sim, elas têm outras músicas maravilhosas também. Tá ok aí? Uhum, sim, senhor. Vamos lá. Peraí. Foi. Se der microfonia, me avisem, tá? Beleza. Não tá o som. Não tá o som? Acho que agora começou. Tá bem baixinho. Peraí. Pegou naquela hora, né? Uhum. Deixa eu dar uma olhada aqui um momento, viu? Tava pegando, gente. Não, tu desligou os dois microfones. Oi? Tu tinha desligado os dois microfones. Eu vou ligar. Eu liguei um. Eu vou tentar. Agora tá dando microfonia. Pegou agora? Saiu? Parou de dar microfonia. Tá. Aí, tá ligado o microfone. Não. Tá tocando aí pra ti? Agora começou.
E pra mim engolir vai ser foda, hein? Amo essa música. Gente, eu acho incrível essa música. Eu sempre trago para discussão. Ouvindo um pouco elas, né? Quando fala Toda Grandona, primeiro começou como se fosse uma festa em São Paulo, justamente para pensar o direito básico de dançar, né? Porque até isso é negado. É sempre visto como algo ridículo, como algo feio. Então, Toda Grandona, né? Um dos intuitos, uma das justificativas de ter nascido foi de ter um espaço para as pessoas, sabe, dançarem, se divertirem, sarrarem, se sentirem livres e confortáveis para fazer isso. E essa música Toda Grandona do grupo Rap Plus Size é também muito foda, porque traz, de fato, essas frases que te dão ali um suporte, né? Vão te alimentando, frases de ordem, né? Te possibilitando, sabe, dançar, no mínimo. Bem, Acho aí vocês podem ir que trazendo as questões, né? Acho que é importante isso, porque o que eu tenho percebido muito nos últimos tempos, né, tem viralizado alguns vídeos de pessoas gordas dançando, se exercitando, fazendo yoga. E eu fico pensando o quanto o tempo todo a gente foi capaz de fazer essas coisas, mas a ideia de que o corpo gordo é um corpo doente impede a gente de fazer essas coisas, porque a gente acha que não é o nosso lugar. Quando o nosso corpo pode fazer tudo, né? Andresa, tá por aí? Eu acho que ela caiu, Cássio. Mas ela tá aí? Não, amigo, eu acho que ela realmente ela caiu. Ah, ok, então vamos lá. Tem uma indicação de Instagram aqui no É, chat. a Nanda Maria indicou Junovete, que leva a tag Vem Comer Sem Medo. Que legal, vou até anotar aqui para seguir também depois. Cássio, uma coisa, antes que a Andresa volte, eu tenho até uma coisa para discutir, eu acredito que a gente não Uhum. conversou, mas até mesmo as roupas. No caso, quando ela falou, teve uma moça que falou sobre roupas, eu acredito que foi a Vitória Gabriele. Eu, início do ano, eu fui para Fortaleza, né? E lá tem uma coisa chamada Centro Fashion. E eu, assim, meu Deus, eu comprar roupa baratíssima. Chegando lá, eu pedi o meu número, geralmente, ele, dependendo do local, para entre G e GG. Isso quando eu acho roupa, né? Ainda tem esse fator. Chegando lá, eu pedi uma GG e tinham várias GGs, e são vários boxes, né? É tipo um shopping. Chegando Uhum. lá, pedi uma GG. É uma E quando, feira, né? é, quando eu pedi uma GG, eu fui colocar uma GG, ela era tudo, menos GG. Ela parecia que eu estava colocando num corpo P, sabe? Sabe Baby Look? Parecia Uhum. Baby Look. Então, foi uma coisa que eu fiquei muito triste durante quando eu fui lá. E eu comecei a perceber que isso não era apenas num local. São em Uhum. vários, mas só que a coisa já está tão. Eu não gosto de falar normalizado, porque para mim isso não é algo normal, mas já está tão rotineiro, digamos assim, que a gente não vai percebendo. Pelo menos eu não vinha Sim. percebendo isso, sabe? E uma coisa assim que eu costumo falar, que eu mesma tenho problematizado, é que eu falo que eu ir comprar roupa em shopping, eu não vou escolher roupa, a roupa vai me escolher.
Porque a Exatamente. gente não tem o direito de escolher uma calça. A minha maior dificuldade é com a roupa de baixo, né? Short, calça. E eu sempre digo, eu nunca, gente, eu não tenho uma calça aqui no meu guarda-roupa que eu tenho escolhido. Elas me escolhem, né? E isso é problemático, né? A gente tem que. Porque existem lojas de roupa plus size, existe, mas você vai lá, é R$ 300 uma blusa. Quem tem condições de pagar R$ 300 numa blusa, sabe? Então, para É. você ser gordo e conseguir se vestir bacana, você tem que ter muita grana. E quando a gente compra uma calça, mesmo que ela escolha a gente, com isso ela rasga. Nas pernas, principalmente, né? E aqui na coxa, na parte da virilha, então é bem complicado. Acho que a Andresa voltou. A Andresa está on. Andresa. Voltei, a minha internet caiu, mas agora ela levantou com toda a força. Amém. Vai ficar de Vai pé. cair, mas do levantar. Pois Vou é, botar no enquanto tu coração. não vinha, eu e o Daniel a gente estava falando sobre roupa, né? Que a gente não tem o direito de escolher uma roupa, né? Eu falei para ele que eu sempre digo que as roupas me escolhem, não eu escolho elas. Né? E até esse direito é nos negado. Sim, eu também tenho uma experiência com isso, e aí da minha mãe também. Quando a gente encontrava roupas, né, do nosso tamanho, eram roupas totalmente desproporcionais, assim, né? Era só o pano costurado, assim, não te dava, sei lá, uma forma, ou não ficava, sabe, direitinho no seu corpo. Tem uma blogueira aqui de Manaus que eu acho incrível, que é a Amanda Monteiro, que ela vem falar um pouco sobre o uso dos brechós, mas também problematizando, né, as roupas que estão nos brechós. E todo o brechózinho que ela coloca, as roupas que ela coloca, ela também é uma mulher preta e gorda, então ela traz sempre dicas disso, o quanto ela tem crescido o público, né? A gente observa dessa forma que a gente tem uma força capital, vamos dizer assim, né? A gente tem um poder capital para comprar, para consumir, só que nós não somos vistos. Não querem nos ver, na verdade, né? Não querem nos enxergar, não querem que a gente consuma suas marcas, não querem que a gente acesse os espaços, e aí faz aí esse processo de adoecimento, não só um adoecimento físico, mas um adoecimento psicológico, que vai, de fato, nos afetando a nossa fala, a forma de nos colocar, de nos portar, a forma de nos relacionar. Eu ia falar alguma coisa, esqueci. Mas, enfim, é muito isso mesmo, né? E Gente, tiver comentários, vão colocando aí, dúvidas, questionamentos, insights, afirmações, desabafos. A gente comentou no início, né, de possibilitar aqui como um espaço seguro, porque isso de fato vai aí trazer alguns conteúdos e reverberar na gente, mas, né, comentar até o momento, ou compartilhar alguma coisa que você se sinta de fato confortável para compartilhar com a gente, tá? Dentro do roteiro que a gente também elaborou, e a Cássia, tem o último tópico, mas não necessariamente vamos finalizar, porque ela não sei até que horas vamos ficar, mas é a pergunta: o que a psicologia tem a ver com isso? Né? Né? Por que é importante a gente discutir sobre essa temática, né, dentro do nosso campo profissional? E aí eu lanço para vocês, né, galera, aí nos comentários, por que é importante a gente falar sobre isso dentro do campo profissional. A Ana Cássia colocou assim: o magro está tão normalizado que hoje em dia realmente é difícil encontrar uma peça de roupa plus que esteja na moda. Eu só vejo esse tal de tamanho único, sim, que é o novo P. De fato. E uma coisa que tem até, assim, acho que no Twitter tem rolado muito, de como a gente, mesmo que assim, a gente se vista da mesma forma que uma pessoa magra,
aquelas peças vão ser vistas como estilosa nelas, mas na gente não é visto como estiloso, né? Porque o corpo gordo não é visto como um corpo que veste bem uma roupa, né? Eu sempre ouvi muito isso de tal coisa veste bem no corpo da fulana, né? Até mesmo o mundo da moda é muito voltado para pessoas magras, né? Você vê as modelos que são magérrimas, chega, acho que tem relatos mesmo de que é doentio o que elas passam, né? É problematicíssimo o que elas passam para conseguir aquele corpo, e aquele corpo que é vendido as roupas para ser usado naquele corpo. Basicamente, quem tem aquele corpo? Quem você conhece que tem aquele corpo? Quantos por cento, né? E não é pensado para quem realmente vai vestir aquelas roupas. E é uma coisa que realmente deixa a gente mal, porque é, falar aqui, mas cara, eu passei, eu tava, a saia jeans voltou à moda agora, né? E aí eu queria uma saia jeans. Gente, eu acho que eu passei 2 meses para achar uma saia jeans que servisse em mim. Eu fui em todas as lojas de departamento de vários shoppings e eu não achava nada. Até que uma peça me escolheu e aquilo foi me deixando mal aos poucos. Porque você não tem direito de acessar uma peça de roupa específica que você quer, num preço razoável, sabe? A gente discute, fala, mas no dia a dia isso te deixa mal, porque nem todo tempo você está bem disposto para enfrentar esse tipo de coisa, né? A Nanda Maria falou, até a questão da própria nomenclatura, modelos e modelos plus size para diferenciar a pessoa gorda. Olha o tanto de direitos de acessos que estão negados, né? A gente já falou de relações afetivas, a gente já falou da possibilidade de dançar, de roupa, que é uma coisa básica também. Com acesso à saúde, né? Acesso à saúde, quanto isso tudo é negado, né? E vai, de fato, né, nos podando e nos matando de forma subjetiva e tudo mais. E aí eu volto para a questão, né? O que a psicologia tem a ver com isso? Porque a gente tem visto, né, uma grande onda conservadora, não só dentro da sociedade civil, mas o próprio campo científico também, que por muito tempo, e ainda hoje vem corroborada uma discussão de pesquisa baseada, né, nessa epistemologia hegemônica, né, essa epistemologia do que é certo e errado, enfim, que a gente precisa sempre trazer elaborações científicas mais implicadas com a nossa realidade. Martin Baroque foi assim um dos grandes autores da psicologia latino-americana. Ele fala dessa necessidade dos povos latino-americanos voltar, de fato, as suas ações, a sua produção para a nossa realidade, de fato, né? E a nossa realidade é essa. A gente pega os dados estatísticos aí só para ter um mínimo de questão quantitativa, né? Sobre as pessoas gordas, né? Sobre o nosso cotidiano, quem você enxerga no seu cotidiano. É sobre essas pessoas que a gente precisa, é sobre essas pessoas e sobre mim, né? Então, eu nunca descarto o eu, né? Que a gente precisa olhar e produzir e questionar e, de alguma forma, criar essas pressões aí dentro desse sistema, desses sistemas hegemônicos. E é interessante porque a gente acho que a gente acaba se fechando numa bolha, né? Assim, pelo menos na minha bolha da psicologia, todo mundo discute esse tipo de coisa. Ano passado fui eu apresentar um trabalho que o tema era a sexualidade da mulher gorda, né? E eu falava sobre a liberdade sexual da mulher, que foi crescendo ao longo dos anos, mas que ao mesmo tempo veio essa pressão estética sendo imposta, os padrões de beleza, e nisso a mulher gorda não se via como desejada, não se via como... e tinha sua liberdade sexual, né, e sua expressão sexual podada por conta disso. E assim, eram 4 avaliadores. 3 avaliadores passaram, me deram parabéns, porque não é comum a gente ver falando disso no meio científico, da psicologia, beleza. Chegou o quarto.
Ele passou 40 minutos contestando. Não, e o melhor foi assim, não, a nota do seu trabalho tá ótimo, porque você começou, né, discutiu, desenvolveu e fechou muito bem a sua proposta. Mas, deixa eu te falar aqui, tu não queria mudar ali, não, o título é Sexualidade da Mulher Gorda, uma questão de saúde? Aí começou a falar de saúde, de não sei o quê, porque, não, mas porque tem gente que acha bonito mulher magra, mas pode ser que tem alguém que vem e se interessa por você, por exemplo. Você não recebe, você vê que isso afeta na sua vida sexual, não sei o quê. Você acha que os homens não chegam em você? E, tipo, ele não dava espaço para responder. Né? E falando, assim, do lugar que ele não tinha. Era um homem branco, magro, né? E gente, o mais interessante para mim foi, você falou muito bem do que você propôs, mas eu acho que e ele passou 40 minutos falando e falando e sempre querendo voltar e assim, como se fosse se a minha vida estivesse em torno de um interesse de um homem, né? Mas para ver que talvez o mundo acadêmico não esteja tão pronto para essa discussão assim, né? Sim, não está. Não está. E por isso se torna também mais um campo de adoecimento, né, para as pessoas que não estão aí dentro desses padrões. Então, o espaço acadêmico é um espaço ainda muito adoecedor, né? Porque por mais que a gente traga um discurso de diversidade, que repense e tudo mais, né, as práticas ainda estão muito enrijecidas, né? O olhar que norteia aí ainda está pautado muito nessa epistemologia simplista, né? E não que essa epistemologia, né, no início da psicologia, não tenha sido importante para nos fundar em consciência. Né? Essas epistemologias iniciais, elas foram muito importantes. Muito importantes. Mas é importante que seja possibilitado também outras perspectivas, outras construções de saberes, né? Que a gente possa, de fato, abrir o leque para as discussões da nossa realidade. Também quando eu iniciei dentro do mestrado, eu fiz questão de tentar romper com o epistemicídio, né, que é com o apagamento e a invisibilidade da produção do saber de pessoas negras. Então, 90% do corpo teórico da minha pesquisa, né, trazia autoras negras, autores negros, autores africanos, porque dentro da graduação, eu falo dentro da minha experiência, tá, gente? Poucas ou quase nada tive referências negras, de pessoas negras, e não só na graduação, também nos ensinos iniciais, assim, né? Normalmente, quando se falava de pessoas negras, de negritude, era voltado sempre para o tema da escravatura, né? E aí a gente associa também a questão do corpo gordo, sempre voltado para a questão da saúde, ou da não saúde, né? Então, que lugar é esse, né? Que espaço nos é permitido? Por quê? Né? Por que eu não posso estar aqui? Por que uma roupa... por que eu não posso usar um cropped na rua? Acho que é esse movimento. Acho que a gente está super... Essa juventude, eu ainda me incluo dentro da juventude, aquela, né? Chegando nos 30, mas me incluo dentro dessa juventude que está colocando o pé na porta mesmo, sabe? De propor essas reflexões, seja no espaço acadêmico, seja no espaço das comunidades, seja utilizando outras linguagens, como a arte, para poder falar e dizer nós existimos e queremos respeito, queremos nossos direitos. Eu acho que isso é essencial. E acho que a gente, enquanto estudantes de psicologia e psicólogos, temos que pensar em que saúde que a gente está interessado em promover, né? Acho que essa é uma pergunta que a gente, do lugar da psicologia, tem que fazer quando a gente pensa nessas questões. Que saúde a gente está interessado em promover? Né? Aquela saúde biomédica que foi imposta na psicologia desde o início,
ou a gente quer quebrar com esses conceitos de saúde que foram impostos e pensar o que é a saúde para mim, né? A Bárbara Oliveira falou: gostaria de relatar que um dia estava em uma festa com duas amigas e uma delas era gorda. Um cara chegou me contando e elogiando minhas amigas, exceto essa minha amiga. Ele comparou dizendo que ela parecia o planeta Terra, por isso não era tão bonita assim. Imagina, né? Como que essa amiga não ficou, né? Tá tentando se divertir ali e chega com uma pessoa que, enfim, acho que é até difícil para mim nesse pensar assim isso, porque para mim, pelo menos, isso sempre foi muito claro. Os caras sempre chegam nas minhas amigas, mas nunca em mim, né? Em amigas gordas também, né? Acho que volta bem para aquela questão do afeto, né? Que os nossos corpos que são marginalizados é como se não merecessem esse afeto. E eu acho que lembrei uma fala também dentro do coletivo Banzeiro, dentro de uma integrante, que ela é uma mulher gorda também, negra e gorda, que ela falou até a questão do mais ridículo que pareça, a questão do assédio também nas ruas com esse corpo, que também é hipersexualizado, né? Dependendo também da questão da raça, é hipersexualizado, e as palavras muito mais eu não encontro o adjetivo para colocar aqui, né, com relação à sexualidade desses corpos, sabe? Eu ia falar mais uma coisa que... Ah, tá. Porque a Bárbara colocou aqui. Na hora eu não soube o que fazer, porque não é meu lugar de fala. Mas fiquei muito triste. Eu acho importante também aqui para trazer para escurecer um pouco mais, além da que a gente falou da questão do empoderamento, né? Que tem se reproduzido uma ideia um pouco errada do que seria empoderamento. Eu acho que também é a questão do lugar de fala, sabe? Todo mundo tem lugar de fala, sabe? A gente já começa, a Jamila fala, todo mundo tem lugar de fala, todos nós temos localizações sociais, nós partimos de algum lugar porque somos vistos de uma forma, né? E por justamente ser vistos de uma forma pela sociedade, é que é importante a gente partir dessa perspectiva que nós estamos, entende? Mas se sou uma mulher negra falando sobre questões trans, né? Eu não posso falar sobre questões trans? Posso falar sobre questões trans. Mas eu falo, e é importante pontuar meu lugar, que falo de uma questão, enquanto uma mulher cis falando sobre a população trans. Né? Então, a minha perspectiva, a minha vivência, ela é construída de uma forma diferente. Né? Isso me dá privilégios, né? sobre falar sobre essas identidades. Então, quando a gente não pode falar sobre racismo porque a pessoa é branca. Não, tem que falar sobre racismo, sim. Fala a partir do seu lugar de fala, justamente. Enquanto uma pessoa branca, né, vai falar também sobre branquitude, influenciando as questões racistas, né? Ou falar, enfim, N coisas, né? Então, E pensar que, por exemplo, sobre... uma pessoa branca falar sobre racismo é importante porque talvez nunca vai chegar o assunto no meio branco dela. E ela é importante levar o debate, né? E você ser uma amiga gorda, ser uma amiga magra de uma pessoa gorda, é muito importante você estar com o apoio dela, porque ela nem pensa que vai receber isso, né? E você se vê como a rede de apoio de alguém também é importante, né? E acho que a dica que eu dou para uma pessoa magra que tem amiga gorda é prestar atenção no seu discurso, né? Porque é uma coisa que eu tenho visto até algumas pessoas falando: você é minha amiga e me elogia, mas quando engorda 1 quilo tá surtando, né? Claro, sem englobar pessoas que têm distúrbio alimentar, mas acho que é muito de prestar atenção na sua fala, né? Com certeza tem que ajudar e defender e levar o debate, mas também pensar não só para além disso, pensar no que você fala nas redes sociais, o que você fala para essa amiga gorda, para essa amiga negra, enfim.
A Ananda fez uma pergunta, aproveitando essa questão de local de fala, como a pessoa não gorda pode contribuir para a desconstrução da gordofobia? De diversas formas, muitas maneiras. Acho que o primeiro ponto é, de fato, a gente, na verdade, se localizar enquanto sujeitos do mundo, né? E aí eu volto para a questão do lugar de fala, de você compreender que imagem você performa na sociedade, porque essa imagem ela é carregada de vulnerabilidade, né? Mas também de privilégios, né? E aí, se utilizando desses privilégios, como é que a gente pode atuar, né? Eu, por exemplo, diferente de outras manas pretas, por exemplo, pude ter acesso à universidade pública, né? Que é um acesso muito restrito. Então, a partir desse meu lugar, o que eu poderia contribuir para a transformação social? Trazer mais debates sobre essas questões raciais, sobre esses corpos marginalizados para dentro da universidade, né? De trazer para dentro da minha família, né? De trazer para dentro das minhas relações afetivas. O discurso também ele é muito carregado, né, dessas ideias hegemônicas, né? E é muito recorrente, por exemplo, alguns grupos de amigos colocarem: nessa pandemia eu fiz algumas gordices, né? Essa palavra já me dá um negócio assim. E colocando a questão da gordice também como algo ruim, como algo negativo. Existem diversas maneiras da gente pensar, dialogar, mas acho que o primeiro ponto assim crucial é de que lugar eu estou partindo, né? Como é que eu sou visto pela sociedade? Quais os meus privilégios? Quais as minhas vulnerabilidades? E aí, a partir desse lugar, eu posso estar promovendo alguma transformação social. Isso aqui, gente, que eu tô falando é uma possibilidade, tá? Também não é uma coisa universal marcada em pedra, não, mas é uma possibilidade, né? O que mais podemos aqui trazer para a discussão? Então, assim, eu acho que é importante, enquanto profissionais de informação, profissionais da psicologia, e a gente se atente, né, para essa historicidade, né, das coisas que são postas como naturais. Então, é pensar, de fato, a saúde de forma histórica, né, porque ela foi contextualizada e significada com diversos sentidos, né? Se vocês forem buscar, de fato, a saúde lá no início, antes era ligado a muitas questões místicas, religiosas, a falta ou a não falta de um Deus, né? E aí foi criando esse processo, né, a ideia de doença. Enfim, em cada momento histórico, esses conceitos eles passaram por diversos significados. Então, como profissionais, é importante que a gente tenha todo esse arcabouço teórico e histórico para falar sobre qualquer temática, né? E entender que as coisas são, de fato, dinâmicas. Elas não são postas e concretas e acabou. A gente está em processo de construção. Essa possibilidade de discussão aqui, com essa ferramenta do Google Meet, é uma ferramenta de transformação que a gente está construindo aqui com 46 pessoas. Olha o impacto, né? Que a gente está chegando. Então, pensar, de fato, na sua formação, trazer esse olhar crítico para dentro da sua prática. É isso. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário mais? Acho que se ninguém tiver pergunta, se não tiver alguma coisa, acho que a gente pode ir caminhando para encerrar, né? Já são 8.
Então, a gente pode ir encerrando. A A Gabi Gabi, Catebeck, isso. pode Pode ler, falar. tá? A Gabi Catebeck, ela perguntou: vocês têm alguma recomendação de livros sobre gordofobia? Eu, Gabi, pelo eu menos, não tenho. também não. Vai, Sobre tá. gordofobia em específico, não. Eu sei do mito da beleza, né? Que fala sobre um geralzão de pressão estética e construção do que é beleza, mas assim, específicos de gordofobia eu não sei te dizer. Eu também não conheço. E acho que talvez nem tem, acho que tu consegues alguns artigos falando, mas assim, pouquíssimos também. Inclusive, quando eu fui construir o meu artigo, eu tive uma grande dificuldade. Mas acho que você pesquisando o artigo você consegue, mas livro eu também não conheço. E eu acho que, assim, talvez seja interessante também se acompanhar pessoas gordas e o que elas têm para falar. Acho que ajuda muito a construir as ideias e tudo mais. Você partir de ouvir o que a pessoa tem para falar, né? Já que no cunho acadêmico a gente tem pouquíssimas produções. A Ananda Maria, ela disse que na literatura sobre corpos, pesquisando, você acha sobre pressões estéticas e já é um pressuposto para essa discussão. A Yailka Gabriela Barcelos disse assim: inclusive, o mito da beleza está com desconto na Amazon. A Ananda Maria, ela disse: ai, eu tive uma dorinha, pode ler aí. Não só psicologia, mas também na sociologia e na antropologia. E também o cara, é porque agora fugiu o nome, mas aquele do. Gente. O sociólogo do panótipo, qual o nome dele, gente? Que eu esqueci. Qual, Cássia? Foucault, gente. Foucault também fala muito sobre. Assim, no livro dele, que eu esqueci o nome também, ele fala, eu consigo muito enxergar questões de. Oi? História da sexualidade? Não, Tem metafísica do poder. Olha, muito conhecido. Referenciado Michel Foucault, Daniel. Sim, mas sobre corpo e poder, eu acho, não é não? O nome do livro, não tem esse? Deixa eu ver. Mas, enfim, tem um livro que é assim, que é muito indicado dele, que eu consigo muito pensar sobre essa questão de como nos é imposto sobre os nossos corpos, né? Se não, fala aí, que assim, se não achar, quando ela pesquisa corpo, Michel Foucault, aparecem muitos artigos. Então, talvez dê um norte. Sim. A Ananda falou assim, deixar uma indicação aqui, o intolerável peso da feiura, sobre mulheres e seus corpos, da Joana de Vilhena Novaes. Olha, vou até anotar aqui também. Cassinha, Vigiar e Punir? Isso, Vigiar e Punir. Vigiar e Punir, do Foucault. Uhum. Acho que vocês acham em PDF. Tem PDF, fácil. É só jogar que aparece. Então, a gente pode encerrar por aqui. Alguém ainda tem mais alguma colocação a fazer no chat, a falar? Esse realmente é muito bom. A Ananda falou, deixar uma indicação aqui. Ela falou um clássico, a Sociologia do Corpo. Se quiserem, eu tenho ele em PDF. Posso mandar para o Sander e ele disponibilizar para todo mundo.
eu acredito que a gente encerra por aqui. Vocês concordam? Cássia, Perfeito. Andresa? Concordo, Daniel. Quero agradecer o convite, né, a disponibilidade de todos vocês aqui. As 42 pessoas resistentes ficaram até o final aqui, escutando, repensando com a gente esse lugar, né? Esses conceitos que vão para além de conceitos, a gente está falando de sujeitos, né? E sujeitos. Muito obrigada. Eu aprendi muito com vocês. Essa troca foi muito significativa, de fato, para mim. E aí me coloco também disponível, com essa pandemia passar, talvez a gente fazer isso presencial, né? Aprofundar mais. Isso aqui é só um pedacinho, um início, né? Mas quando finalizar tudo isso, a gente possa, de fato, se encontrar com café e conversar mais um pouco sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada. Eu agradeço também a Andresa por topar o convite, né? E estar aqui junto comigo. Eu gostaria que outra pessoa tivesse, que aí significaria que a gente tenha mais pessoas falando, né, sobre isso. Mas, no mais, é muito bom. E eu acho muito importante. Agradeço muito vocês que vieram falar com a gente, né, conversar com a gente. Que eu acho que nunca teve essa discussão em qualquer evento de psicologia, né? E é isso, gente. Obrigada, Centro Acadêmico, por topar a ideia. Andresa, por participar, e vocês que estiveram aqui até agora também. É isso. Boa noite a todos, todas e todes. Tenha uma boa noite. Beijo. Tchau, Andresa. Saudades. Beijo, Daniel. Saudade também. A gente vai se encontrar ainda nas festas ou no cafezinho, hein? Um cafezinho. Depois do corona. Sim, depois do corona, com certeza. Depois do corona. Tchau, amor. Beijo. Tchau, gente. Beijo, boa noite.